Seguindo com o nosso estudo deste fabuloso livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Continuação no capítulo 16. Prosseguem as providências. Continuando a leitura do capítulo 16, a equipe que acompanhou Eurípides Barçanufo nos descreveu o encontro com o chefe de uma das cidades umbralinas e as ações da rainha Isabel, resgatando infelizes dispostos a regenerarem-se. Continuamos. O movimento espiritual em nossa comunidade era expressivo. Participantes de atividades mediúnicas retornavam ao corpo ou seguiam na direção de mais além. Dentro em breve, os residentes despertavam, as atividades tiveram início, porque o trabalho faz parte do progresso e é bênção de Deus para o desenvolvimento intelecto-moral das criaturas humanas. Nesse tempo, o amigo Spinelli acercou-se de mim e, com um semblante sério que expressava alguma preocupação, fez uma síntese feliz da atividade de que participamos e esclareceu. Necessitamos comunicar aos bons trabalhadores reencarnados, em chamadas de advertência, o que vem ocorrendo em nossa esfera causal. Convidá-los à manutenção de comportamento moral severo e à ação da caridade como normativa de equilíbrio existencial. A maioria dos espíritas tem conhecimento da gravidade desses dias e está esclarecida quanto às mudanças profundas que se estão apresentando à sociedade terrestre. A transição planetária vem sendo trabalhada com afinco desde o fim do século passado, ou seja, antes do ano 2000, e a luta entre o dever e a negligência, assim como os testemunhos espirituais que a todos quase afeta, representam o significado do momento cada vez mais grave. Como vimos, algumas comunidades infelizes da erraticidade inferior equipam-se em legiões para invadir os agrupamentos sociais e penetrar nas organizações humanas, criando situações embaraçosas, perturbadoras, com dissídios de agressividade, obsessões coletivas e descida moral pelas valas desditosas das condutas irrefreadas. Não faltam em nossos agrupamentos doutrinários do Espiritismo adeptos invigilantes que ainda não se permitiram influenciar moralmente pelos maravilhosos conceitos emaranhados da codificação. Não raro, quando por ocasião das advertências sobre a conduta moral ou o relacionamento, comentarem que há muito exagero nas informações que procedem da nossa esfera de vida. Outros, mais afoitos, rotulam-nas de animismo, quando são gentis ou acusam com facilidade de tratar-se de mistificação, de espíritos zombeteiros ou mesmo dos médiuns, e preferem adotar as modas, as novidades de comportamento, denominando os fiéis como ortodoxos e a eles mesmos como evoluídos. Todos irão fatalmente desencarnar, constatarão por si mesmos, arrebanhados pela realidade que se negam a aceitar. O benfeitor sorriu numa expressão de quem lamenta a ocorrência de tal natureza e continuou. Somos, quase todos, devedores ante as leis soberanas da vida. Portanto, sujeitos aos impositivos da evolução. O Espiritismo repete Jesus, e a sua mensagem encontra-se incita em todos os postulados com que os embaixadores do Evangelho compuseram a codificação com a sensatez e o equilíbrio de Allan Kardec. Como é natural, a revelação é sempre lenta. Passado o período, chamemos revolucionário, da sua apresentação e divulgação nos séculos XIX e XX, chega o momento da vivência das suas elucidações e máximas, exigindo de todos nós grande seriedade, devotamento nos negócios do Senhor. É inegável o desenvolvimento intelectual, industrial da civilização. Não obstante, se chafurdam no crime e no desdém as questões ético-morais, considerando-as ultrapassadas, indignas, por não se ajustarem à nova ordem de devassidão, em nome da igualdade, da aceitação de tudo, para não passar como perturbador da ordem e fanático. Somos todos inevitavelmente inspirados por seres equivalentes a nossas aspirações e sonhos. Vou repetir. Somos todos inevitavelmente inspirados por seres
equivalentes às nossas aspirações e sonhos. Então, meus amigos, se nós temos sonhos e aspirações no bem, na caridade, na ajuda ao próximo, nós teremos esse tipo de seres nos ajudando. Agora, se somos egoístas, se vemos o mal em toda parte, é esse tipo de amigos que nós vamos ter. Somos livres para escolhermos. Continuando a leitura. O certo e inevitável é que todos devemos preparar-nos para amar e servir sem medida, sem dimensão. A dor atinge-nos a todos mais cedo ou mais tarde. E os indivíduos fortes, líderes da desordem, quando atingidos pela fatalidade dos acontecimentos, rebelam-se, tombando na depressão ou na revolta, nas drogas aditivas ou no suicídio indireto ou direto. O amigo preocupado fez uma pausa, deixando-se banhar pela claridade solar, e após um suspiro jovial concluiu: façamos a nossa parte e, como o apóstolo Paulo, cumpramos o nosso dever. Vamos trabalhar. Seguimos ao hospital e ali encontramos um verdadeiro caos, como informações ilegítimas, condutas estranhas, pacientes que chegavam em estado deplorável, necessitados de serem atendidos na unidade de terapia intensiva, superlotada, com falta de aparelhos para facilitar-lhes a respiração, mediante intubação, enquanto o anjo da morte os rodeava, alcançava alguns em situação mais dolorosa. O único recurso de que dispunhamos eram os passes aplicados por Cláudio, que desdobrava-se enquanto Eubaldo assistia os mais desesperados. Aumentara significativamente o número de espíritos perturbadores, obsessores, tentando ampliar o sofrimento das suas vítimas, somando à Covid-19 os seus fluidos pestíferos que lhes ampliavam a falta de ar e a lucidez mental, levando os padecimentos ao desespero e à angústia. Certamente, espíritos generosos também eram vistos atendendo a diversos outros, cujas vibrações de fé e esperança na oração facilitavam o concurso de familiares e benfeitores desencarnados. Adentrei na UTI e pude acompanhar o socorro de equipes espirituais do nosso plano, auxiliando os pacientes a não sofrerem interferências mórbidas, ao mesmo tempo sendo atendidos com imenso carinho. As orações adentravam o recinto como suaves melodias, cujas vibrações envolviam aqueles os quais eram direcionadas. Movimentávamos também auxiliando médicos e enfermeiros, aqueles benfeitores anônimos expostos, muitos dos quais não puderam fugir à fatalidade da contaminação e viriam a desencarnar em todos os lugares. Preparávamos-nos para seguir a instituição que nos albergava, quando um espírito de elevada condição moral aproximou-se e solicitou ao amado Spinelli a sua cooperação e a do nosso grupo. Ele deveria realizar um tratamento especial em favor de um paciente que recém chegara àquela unidade de emergência e necessitava desse socorro. Carinhosamente atendido pelo benfeitor, expôs em breves palavras que se tratava de uma revigoração de energias com a finalidade de ampliar-lhe o tempo no corpo físico. Dirigimos-nos com ele ao enfermo, que já se encontrava entubado, quase em choque. A respiração era-lhe muito difícil e entrecortada, com o organismo desgastado em convulsões periódicas. O pavor da morte dominava-lhe a face suorenta e a asfixia minava-lhe as últimas resistências físicas. O espírito debatia-se nas escassas energias, em dolorosa angústia. Devotado enfermeiro, ajudava-o, orava com fervor em seu benefício, irradiando vibrações saudáveis que se mesclavam com as que eram eliminadas em tonalidades mais baixas e quase sem vitalidade. O benfeitor, que acorreu a seu favor, solicitou ao nosso passista que lhe aplicasse a bioenergia no chakra coronário, enquanto o espírito, em lento processo de desprendimento, adormeceu, sendo colocado em um leito do nosso campo espiritual. De imediato vimos um equipamento especial, que terminava em 2 tubos transparentes, tendo 2 agulhas na parte final.
Aplicada uma delas na artéria do braço esquerdo, passou a derramar um fluido quase vaporoso que vinha de um recipiente colocado acima e transparente, no qual víamos os fluidos em movimentação, mesclando-se para alcançar uma unidade, desde que pareciam ser diferentes individualmente. Eudalbo, nosso passista, igualmente se deitara ao lado do enfermo e tivera o braço direito na mesma artéria, aplicando com outra agulha que levava a sua energia vital ao vasilhame acima. Ou seja, é uma transfusão, entre aspas, de sangue entre um espírito encarnado e um espírito encarnado doente e um espírito encarnado saudável. Uma transfusão de bioenergia, como se fosse uma transfusão de sangue. Continuamos. Concomitantemente, pareciam descer num tubo com maior calibre energias diferentes, entre as quais as carreadas pela natureza, cuidadosamente canalizadas para o referido recipiente. Mais tarde soubemos que se tratava de energias das árvores frutíferas das proximidades e do plâncton do mar. O especialista abriu-lhe o peito, trabalhou em algumas artérias com o objetivo de desbloqueá-las. Massageou o coração, havendo logrado êxito. Isso tudo sendo feito no perispírito. Nesse interim, o fluxo sanguíneo visível movimentava-se num ritmo equilibrado da saúde. O atendimento prosseguia, quando o enfermeiro que assistia o doente pôs-se a pedir socorro ante a parada cardíaca e de imediato começou a golpear o peito, seguido por choques elétricos. O órgão delicado voltou ao seu ritmo para a alegria do jovem auxiliar. A parada, no entanto, fora provocada desse outro lado, enquanto haviam sido realizadas as terapêuticas de desobstrução e aplicação da energia no órgão vital. Cessada a aplicação de forças vitais que lhe prolongariam a existência, foram retirados os tubos e tomadas as providências específicas que o acalmaram, diminuindo a aflição anterior, graças ao respiradouro que o auxiliava com segurança. Uma hora depois, o enfermo apresentava sinais visíveis de recuperação, a caminho de posterior recuperação. Ele acabara de receber moratória da existência física em razão de atividades de benemerência a que se dedicava e das orações dos seus beneficiários que intercediam à providência divina em seu favor. Logo após, soubemos que o excelente benfeitor era o Dr. Carneiro de Campos, cuja existência fora um evangelho de efeitos cirúrgicos que salvaram vidas incontáveis durante a jornada terrestre. Estava ali com a sua equipe dando prosseguimento aos labores exercidos na Terra, que a desencarnação não conseguiu interromper. As emoções a todos nos tomaram, constatando sempre a presença do amor e da sabedoria do Pai Celestial. Então, o médico, Dr. Carneiro de Campos, meus amigos, continua trabalhando nos planos espirituais. Que maravilha! Imediatamente, após breves comentários, rumamos para o nosso grupo, onde nos aguardava a programação central da nossa agenda. Meus amigos, esse livro nos estimula a seguir trabalhando fortemente em favor de nós mesmos e dos outros, pois a nossa melhora depende da melhora do nosso grupo como um todo. Ficamos hoje por aqui, aguardo vocês na sequência do nosso estudo. Abraços!